A gente voltou para contar para vocês que a defesa de Jair Bolsonaro recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter a inelegibilidade do ex-presidente e também do general Walter Souza Braga Neto, candidato a vice nas eleições de 2022. O recurso extraordinário, como é chamado, precisa ser apresentado ao TSE, que verifica se há os requisitos ali para sua tramitação antes de remetê-lo ao STF. Bolsonaro e Braga Neto foram condenados por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência. Os dois estão impedidos de disputar eleições até 2030. A maioria dos ministros do TSE concordou que os dois transformaram os desfiles em palanque político, com o uso de dinheiro público. No início deste mês, todos os ministros rejeitaram o primeiro recurso. E é isso, vamos ao debate. Agora eu vou começar pelo Renato Meirelles. Inelegibilidade de Bolsonaro tem chance de reversão? Renato. Olha, Basília, tem. Nós já vimos aí o Supremo Tribunal Federal, com base em novas evidências, reverter decisões anteriormente tomadas. Por exemplo, quando ele teve evidência do conluio feito na Lava Jato pelo juiz e pela promotoria, ele voltou atrás em boa parte das decisões que tinham levado à Lava Jato. É possível que isso de fato ocorra caso a defesa do ex-presidente Bolsonaro, consiga aí justificar as ações feitas pelo ex-Bolsonaro. Mas vamos lembrar que ele foi condenado por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral, né, com evidências muito robustas com relação à utilização de recursos públicos, com relação à utilização da TV estatal, com o aparelhamento do 7 de setembro. Acho que não faltam argumentos legais e provas factuais para a condenação do Jair Bolsonaro. Mas eu queria dividir uma provocação aqui. Será que é bom para a democracia que um presidente se torne inelegível? Eu não estou entrando no mérito se o Bolsonaro fez ou não por merecer a sua inelegibilidade, porque, obviamente, está mais do que provado todos os atentados contra a democracia que o Bolsonaro fez. Mas será que é bom tirar esse poder das pessoas de decidir em quem elas podem ou não votar? Eu divido essa minha angústia aqui com o Coppola e com todo mundo que nos acompanha na CNN. É isso. Será que tudo que vai e volta, Coppola, a inelegibilidade de Bolsonaro tem chance de reversão? Muito improvável, até porque a gente está falando do senhor Alexandre de Moraes, né, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, e numa ação análoga àquela relativa à reunião com embaixadores, né, diante do mesmo pedido, da mesma causa de pedido, ele não encaminhou isso ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, só para da argumentação da defesa, que tem uma aspas na matéria especial da CNN, dizem os advogados do ex-presidente. Tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, afastada física e temporalmente dos atos institucionais, o primeiro recorrente, né, Jair Bolsonaro, se dirigiu a veículos particulares sem a faixa presidencial, onde discursou somente para aquelas pessoas que igualmente se deslocaram e se dispuseram a ouvi-lo e participar das atividades político-eleitorais. Fecha aspas. Queria só lembrar o nosso telespectador que, ao contrário das certezas manifestadas aí pelo meu estimado debatedor, a decisão do TSE não foi unânime. Houve votos divergentes. Portanto, a gente está diante aí de uma decisão, no mínimo, controversa. Até porque os fatos se deram como foram narrados aqui nesse trecho que eu li para o telespectador. E existe uma outra questão, né, que houve um benefício eleitoral, né, decorrente dos atos do 7 de setembro? Será que isso fez alguma diferença para as eleições? Não que o resultado importe para se verificar aí o ilícito eleitoral, mas tem que haver algum benefício ou potencial benefício
Eu acho que isso, de verdade, não foi verificado em nenhum dos casos. Inclusive, no último 7 de setembro de 2023, a gente teve aí a primeira-dama fazendo gestual de campanha, usando a coloração, né, que é típica do Partido dos Trabalhadores, e nem por isso alguém falou que ela estava, pelo menos não juridicamente, não formalmente, usurpando aí um momento institucional. Isso me parece uma grande forçação de barra para indevidamente afastar aí um competidor viável, né, para o candidato, que é o candidato do sistema, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E por que eu digo que é o candidato do sistema? Porque hoje nós vivemos aí sob a égide do presidencialismo de coalizão, do toma lá da cá no Congresso, com liberação recorde de emendas parlamentares que garantem certas maiorias para aprovação de matérias no Congresso e, segundo denúncia da Transparência Internacional, vivemos também sob a égide do judiciário de coalizão, uma justiça aparelhada, excessivamente simpática às causas do governo, que quando não consegue passar suas propostas pelo Legislativo, atropela o processo democrático regular e aciona o Supremo, que é um Supremo ativista e que tende a reescrever as normas jurídicas. Eu fiz questão de checar aqui essa informação sobre o TSE, porque vez ou outra a gente precisa voltar, né, nessa questão histórica do que de fato aconteceu ali no julgamento da inelegibilidade do ex-presidente. Lembrando que ele teve já vários julgamentos, né, por diferentes acusações e que levaram à inelegibilidade. Então, nesse caso específico, que é o 7 de setembro daquele ano, houve uma decisão por maioria, 5-2, em que o TSE decidiu que, sim, ele está inelegível. Isso aconteceu em 2023. Mas agora, em 2024, na avaliação de um recurso, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que a decisão estava certa, que Bolsonaro tem que ficar fora das urnas pelos próximos 8 anos, ao menos, né? Então, veja só, os dois estão certos, né? Foi uma decisão por maioria, mas depois confirmada por unanimidade no julgamento de um recurso. Ponto para os dois. Diga. É porque, na verdade, assim, a primeira decisão, né, os votos, a que não é unânime, é uma decisão que endereça o mérito da causa. A segunda decisão, ela diz respeito sobre a pertinência, né, daquela conclusão do tribunal, então ela já endereça uma questão processual. Então, todos reconheceram a validade da decisão colegiada, né? Agora, no mérito, houve a divergência nesse sentido. Aí, só para esclarecer a audiência, qual foi o meu comentário. E por isso que você disse que não foi unânime, mas foi por maioria. Exatamente, 5-2. Vamos à segunda pergunta. Esse é um ponto, é uma discussão muito sensível, porque estando elegível ou não, o ex-presidente Jair Bolsonaro mantém consigo um trunfo político, que é o bolsonarismo, que é um movimento que ele carrega para as urnas. E aí, Caio, Renato, isso é de fato uma avaliação unânime. Todo mundo sabe que Bolsonaro, mesmo não estando com sua cara, nome e número nas urnas, ele mesmo assim consegue atrair votos para quem ele apoiar. O bolsonarismo vai seguir adiante nas próximas eleições? Aí eu estou dividindo essa pergunta entre 2024 e 2026. O quanto vocês acham que essa chama do bolsonarismo vai se manter acesa neste ano agora, de eleições municipais, e nas próximas eleições gerais? Renato? Vamos lá. Em primeiro lugar, aí, super obrigado, Basília, pelo esclarecimento e muito obrigado, Caio, pelo conhecimento jurídico. Aí, mas vamos aos fatos aqui. É óbvio que o bolsonarismo vai continuar. Bolsonaro é um dos maiores líderes populares da história do Brasil e só perdeu a eleição porque perdeu para o maior líder popular do Brasil, que pela terceira vez foi eleito presidente da República. O bolsonarismo dificilmente sairá com o mesmo ranking de prefeitos aí das últimas eleições municipais, mas sem dúvida nenhuma vai sair forte, vai sair também nacionalizando as campanhas. Também é verdade que vários apoiadores do Bolsonaro, e talvez o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, seja uma dessas expressões disso, querem
o apoio do eleitor do Bolsonaro, mas meio envergonhado, assim, do Bolsonaro em si, dado a quantidade de processos que tem sofrido o ex-presidente da República. A última questão, rapidamente, Basília, é que, na prática, o que nós temos que entender hoje? Que não existiu bolsonarismo antissistema na sua reeleição. É muito engraçado falar que o presidente da República é antissistema. E o presidente da República que bota na Casa Civil a expressão do partido do Centrão, que era o PP, que era Ciro Nogueira, na Casa Civil, significa claramente colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, e isso é muito pior do que qualquer tipo de dilação que a gente possa fazer sobre a aparelhagem do Estado brasileiro. Caio, agora com você. O bolsonarismo vai seguir adiante nas próximas eleições, 2024, 2026? Olha, eu até extrapolaria isso para uma questão de espectro político. O que nós temos verificado é que partidos de centro e de direita estão ganhando campo, isso desde 2012, desde as eleições de 2012. Tanto que o PT, que no seu auge aí detinha, se não me engano, mais de 600 administrações municipais, hoje em dia está minguando aí na casa de 100. Nas últimas eleições não conseguiu eleger um representante em nenhuma grande capital. Então, esse é um movimento que ele já vem há algum tempo. Claro que com a polarização e a federalização dos discursos de campanha, isso tende a ganhar ainda mais tração e o PT, de certa forma, reconhece isso, tanto que abriu mão de certas candidaturas em lugares-chave para buscar alianças. O foco parece ser mesmo o âmbito federal. É isso. Gostaram do debate? Sim, sempre. Olha, o grande debate termina aqui. Obrigada, Coppola. Obrigada, Renato. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Muito boa noite para todo mundo.